Olá, amigos! Iniciando mais um Encontro do Esporte, o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no canal BATV, canal 20 ou 520 da NET. Lembrando e te convidando, vai lá no nosso youtube.com/Encontro do Esporte, na íntegra, o programa completo para você, tá bom? Encontro do Esporte todos os sábados ao meio-dia. Hoje o papo é futebol. Quero saber sobre seleção brasileira, novos treinadores, surgimento de ídolos e dois especialistas que nos dão a honra da companhia para esse bate-papo super legal de sábado ao meio-dia aqui no canal BATV. Recebendo o Jairo, treinador de futebol, e também o Rodrigo Ferrari, professor do Sindicato de Treinadores e coordenador da Next. Meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Alô, Jairo. Tudo bom? Primeiro agradecer o convite e dizer que é um prazer dividir o tempo com o Rodrigo, que já é um amigo de algum tempo. Obrigado pela gentileza de conversar conosco, bater esse papo. Está chegando também Rodrigo Ferrari. Tudo bem? Seja bem-vindo. Barbosa, prazer imenso estar falando contigo e um grande prazer, né, dividir esse bate-papo com o Jairo. Ele sabe disso, ele é referência para mim e está dividindo com um cara que é referência, um treinador referência como ser humano e profissional, é uma grande honra. Que espetáculo. Meus amigos, antes daquela análise, aquele bate-papo, aquela resenha sobre o futebol e as quatro linhas, eu tenho algumas curiosidades para saber, gostaria de esclarecer com vocês. O treinador, a gente se fala muito no Brasil hoje sobre o ex-atleta que vira comentarista, o ex-atleta que vira treinador. Como é que é feito esse registro? Sabemos que a CBF, né, faz esse credenciamento, tem cursos na CBF, se eu não me engano, a maioria é feito lá em Teresópolis, onde que é o centro de treinamentos da seleção brasileira. Como é que é esse processo e essa legalização do técnico de futebol do Brasil? Rodrigo? Bom, Barbosa, realmente as licenças pela CBF hoje são realizadas, a grande maioria na Grande Comari. Eu tenho até a licença B, o Jairo acho que pode falar até melhor do que eu, porque ele tem a licença PRO, que é a licença máxima da CBF, mas a CBF já está fazendo alguns cursos locais, C e B, as licenças C e B, algumas já são regionalizadas. Eu visitei, inclusive, uma licença C em Porto Alegre, mas é um curso muito bom, de muita qualidade, mas ainda estamos na briga para que ele se efetive no mercado, principalmente europeu, que ele seja aceito pela Europa, para que a gente possa reabrir esse mercado que nós perdemos lá fora. Esse registro é competições nacionais, impede o treinador de trabalhar ou não? Tipo, regionalmente falando, precisa desse registro da CBF também? Depende da região. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não é solicitado. No Paulista, que eu tive agora na série A Paulista, série B brasileiro, pediram. E os brasileiros, acredito que da C para cima, né, Jairo? A B eu sei que sim. B e A é obrigatório ter a carteira A, no mínimo da CBF. A licença A, né? E a C eu não sei te dizer. Mas aqui no Rio Grande do Sul ainda não é obrigatória a carteira da CBF. Jairo? A cobrança da licença, né? Ainda está muito no início aqui no Brasil, até porque o curso é muito jovem, é um curso que está maturando ainda, e segue um padrão feito no mundo todo. Até onde eu sei, as licenças no Campeonato Brasileiro é exigido para o treinador que esteja, no mínimo, cursando o curso que habilita para a licença A. Eu acho, não tenho certeza. E para competições internacionais, a Conmebol, a partir do ano que vem, seria nesse ano, mas em função da pandemia eles adiaram para o ano que vem, vai exigir, no mínimo, estar com a licença PRO em curso, e para o auxiliar técnico a licença A em curso. Né? Então, acho que é o início de um nivelamento, não em termos de qualidade, mas em termos de habilitação, de titulação, para que nós, treinadores brasileiros, possamos, de alguma forma, ocupar um espaço um pouco mais visível e mais relevante no cenário mundial. Quando eu falo em cenário mundial, eu falo no cenário europeu, né? Porque nos outros lugares a gente já está ocupando bastante.
Barbosa, completando essa mensagem do Jairo, sim, cursando, Jairo, tem razão, porque o treinador que eu estava lá no Oeste, ele estava cursando a A, então treinando no Brasileiro Série B e no Paulistão A1, então ele estava só cursando. Interessante. Deixa eu perguntar para vocês aqui, dando uma regionalizada no nosso assunto, iniciando o nosso encontro do esporte deste sábado, sempre no canal BATV, falando muito sobre futebol e as dificuldades do futebol, né? Muitas delas a imprensa e a mídia acabam não destacando, e vínhamos conversando aqui nos bastidores. Tive a oportunidade de, há alguns anos, fazer a Copinha, fazer Campeonato Gaúcho, rodar bastante pelo nosso interior, e a gente vê a dificuldade. A agenda, né, do Campeonato Gaúcho, vocês acham que é o principal fator para o desemprego hoje no Rio Grande do Sul? Eu digo de atletas, treinadores, todo mundo. A gente tem que incluir nisso até o cara que vende pipoca na frente do estádio, né? Até isso tem que ser incluído nesse cálculo de desemprego. Isso é uma coisa pessoal, eu sou 100% a favor dos campeonatos regionais, mas sou totalmente contra o modelo que está sendo utilizado hoje. Nós vimos conversando antes, é inviável e é impensável que clubes possam funcionar durante 4 ou 5 meses por ano. É impensável, não tem como a gente imaginar que esse clube vá proporcionar aos seus profissionais uma boa estrutura para que possam desenvolver em bom nível a profissão. Isso cria um desemprego muito grande. Tem ex-atletas meus da época que trabalhei aqui no interior do estado, que trabalham, são atletas profissionais. A gente tem que colocar um profissionais com letra maiúscula, porque é gente que se dedica muito e se cuida muito durante alguns meses e são obrigados a migrar para outras profissões para poder manter a família e para que daqui a 6 meses ou 7 meses possam voltar a exercer a profissão deles. Então, eu acho que esse modelo tem que ser repensado, tem que ser refeito. Os clubes têm que mudar o modelo de gestão, eles têm que se aprimorar e têm que se enquadrar em determinados padrões para que a coisa possa andar de maneira diferente, porque se continuar do jeito que está, a tendência é piorar. Jairo passou por vários clubes aí, né, fora do país, Ásia, mas aqui no nosso Rio Grande do Sul também teve à frente do Aimoré, se eu não me engano, é isso? Eu trabalhei em várias equipes aqui, Aimoré, Cruzeiro de Porto Alegre, Guarani de Venâncio Aires, trabalhei um tempo na Ubra e por aí vai. Um número bem significativo de clubes. Eu fiquei 10 ou 11 anos trabalhando no nosso futebol aqui e já estou há 15 ou 16 trabalhando fora do Brasil. Pois é, a Ubra também era uma potência, chegou muito bem no Campeonato Gaúcho, depois se desfez a equipe, acabou o investimento. Daqui um pouco esse lado empresarial, acreditar nesses clubes do interior também poderia ser uma grande saída, né? Mas para que acreditem, tem que existir um projeto sólido, um projeto bem alicerçado, não como é feito hoje, né? E é por isso que eu bato tanto nessa tecla, e nós conversávamos antes do programa sobre isso, em mudança de modelo de gestão. Para mim, esse é o grande déficit do futebol brasileiro em relação ao resto do mundo. Rodrigão, me diz uma coisa, como é que é feito esse trabalho aí do Sindicato dos Treinadores? Bom, Barbosa, o sindicato hoje é um dos órgãos, né, que prepara futuros profissionais para o mercado, né? Ele vem sofrendo uma reformulação com o passar do tempo. Eu já fui alguns anos aí palestrante presencial, né, professor presencial, acho que uns 5 cursos eu participei, e agora ele vem vindo com um modelo diferente, se adaptando aí à realidade da pandemia, né, e eu tenho a alegria de ser um dos professores também desse sindicato. Então nós estamos aí com uma equipe muito forte, não posso ainda divulgar exatamente todos os nomes, mas tem profissionais bem consagrados no Rio Grande do Sul, unindo bastante a teoria e a prática. Isso é uma coisa que eu sei que o Jair também briga por essa questão, né, de parar com essa besteira de o cara jogou, o cara não jogou.
cara, precisamos dos dois, ou precisamos de quem só estudou, que busca a prática lá, que vai vivenciar um vestiário, que vai entrar, quem jogou, que vivencia o estudo, porque as coisas se completam. E graças a Deus o sindicato hoje tem profissionais consagrados que jogaram, profissionais que vieram do estudo, que ambos se complementaram e cresceram, então a gente tem um quadro de professores muito bom, tenho certeza que o curso vai crescer muito, vai formar grandes profissionais aqui. Rodrigo, acabei te cortando ali no início dessa pergunta, acho que você queria complementar algo sobre esse novo modelo de gestão que o Jairo estava se referindo. Sim, Barbosa, eu vejo assim, eu rodei no interior muitos clubes aí, né, São Luís, Ipiranga, Lajadense, Passo Fundo, e eu vejo assim um grave problema. Pouco tempo os campeonatos. Como eu vou ter torcedor, sócio-torcedor, pagando por um ano, se eu vou vivenciar 2 meses o clube? Como eu vou buscar patrocínio se a minha camisa vai aparecer 2 meses só ou 3 meses no clube? Então o futebol profissional, entre aspas, vou dizer de alto rendimento, está perdendo grandes profissionais para outras áreas do futebol também, empresas, academias, escolas, porque ninguém se garante, como nós falávamos antes aqui fora do ar, tu soma um salário hoje de interior aí, divisão de acesso, um treinador de time bom, 5 mil, 6 mil, 3 vezes 3, se eu durar os 3 meses do divisão de acesso, são 18 mil, divide isso por um ano, quanto é que dá? E daí eu vou ficar 9 meses desempregado, porque o Jairo sabe muito bem a dificuldade que é se empregar, se não for esse tipo de treinador que se oferece no mercado, que o teu colega está balançando, já está lá na beira no estádio, já rondando, né? Tu tem que esperar o convite de alguém, então tu acaba ficando desempregado. Então a gente tem que reformular tudo, e como o Jairo bem disse, é o homem da pipoca na frente, é o tio que vende a camisa, é o que vende a fitinha, é muita gente envolvida e ajudar muito a nossa economia, a gente não pensa nisso, não precisamos aumentar os campeonatos, os clubes precisam ter um modelo de administração concreto, realmente com gente que conhece, tem que vir a ponta da pirâmide, tem que vir qualificada, nós qualificamos embaixo, hoje a comissão técnica vem muito qualificada, mas ainda falta qualificar a ponta de quem manda. Então esse é o grande problema, eu acho, no nosso futebol. Ô Jairo, fora do futebol brasileiro, as experiências que você já teve como treinador, eles contratam com a expectativa de levar o atacante brasileiro, de levar o lateral, de levar um goleiro. Eles têm essa expectativa de que o treinador pode ser esse elo para levar os jogadores do futebol brasileiro para fora? Em alguns lugares, sim. Mas quando eles contratam um treinador brasileiro, eles querem que a gente possa levar para eles um pouco da nossa cultura futebolística. E a partir daí, começar a modificar um pouco o ambiente ou a filosofia de trabalho deles. Né? Esse é o principal motivo. É um grande erro também chegar e tentar modificar tudo de uma vez só. Às vezes é mais fácil levando algumas peças daqui, levando profissionais junto. Nem sempre jogadores, nem sempre aquele atacante que faz gol. Muitas vezes a gente chega em mercados onde o nosso modelo de jogador não se encaixa bem. Né? Então a gente tem que trabalhar com o que tem no local, valorizar o que tem no local e aos poucos colocar um pouquinho da nossa história. Né? Quando eu coloco história, eu estou falando da parte filosófica, a história do nosso futebol na realidade deles. Mas alguns esperam, sim, ainda acham que levando 2 ou 3 jogadores de bom nível vão ter um resultado futebolístico diferente. E a gente sabe que não é exatamente assim que acontece. Vocês acham que a imagem do futebol, da seleção brasileira fora do país, fora do Brasil, ela era uma antes do 7-1 e outra pós 7-1? Ou isso daí é só resultado de jogo e não muda nada? Olha, Barbosa, a minha primeira ida para a Arábia Saudita foi pós 7-1. Acabou a Copa, eu embarquei para a Arábia Saudita. A veneração continua, ainda graças a Deus nós temos uma história muito bonita, mas claro que abalou um pouco, né? Foi um resultado impactante, né? E deixo bem claro isso, né? Jamais culpando Filipão ou sua comissão, acho que quem está no campo sabe disso, é um todo, às vezes não é só quem está ali dentro que envolve, é muita gente por fora envolvendo, tá? Mas impactou um pouquinho sim, mas eu acho que mais do que isso,
algumas coisas, eu faço a meia-culpa, nós, treinadores, a nossa desqualificação por algum tempo, por não acreditar que a gente não precisava mais se reinventar, porque nós éramos os melhores, nós acabamos perdendo o mercado lá fora. E daí quando eu vejo, cara, e isso eu falo aqui porque eu já falei para ele pessoalmente, profissionais como o Jairo, assim, que como disse, é referência para mim, falando sobre coisas modernas, atualizado, buscando estudo, mesmo com toda a vivência que ele tem, né, eu vejo que a gente está mudando de novo esse perfil, eu era o melhor, hoje eu não sou mais, tem que me reinventar e recriar para buscar esse mercado novamente para nós. Então, acho que mais que o 7-1 foi nós mesmos o que nós plantamos nos trabalhos fora. Aproveitando esses 2 últimos jogos da seleção brasileira, do técnico Tite, pelas eliminatórias, 2 vitórias, como é que vocês estão vendo aí esse novo ciclo da seleção brasileira? Vocês acham que o futebol brasileiro está um pouco sem ídolo? Eu digo, inclusive nas redes sociais, aí eu andei fazendo algumas pesquisas, quem já viu Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, vocês acham que o futebol brasileiro está faltando um pouco daquela ousadia que sempre teve o futebol brasileiro? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o 7-1, depois tentar responder um pouquinho isso aí. Primeiro a gente tem que deixar bem claro que provavelmente isso nunca mais vai acontecer. Pois é. Talvez tenha sido o pior jogo da história das seleções brasileiras e talvez o melhor da seleção alemã. Né? Acho que abalou um pouquinho a imagem, sim, dos profissionais brasileiros no exterior, porque quando fala em seleção brasileira, a gente está falando de um todo, não é só aquele pessoal que está lá, é um grupo grande de profissionais. Abalou, mas a repercussão dentro do Brasil foi muito maior do que fora. Isso também tem que ficar muito claro. Eu estava fora também nessa época, Rodrigo, e eles diziam, mas isso nunca mais vai acontecer, e aqui no Brasil era um horror, parecia que estavam enterrando um defunto por dia, né? E quanto à seleção brasileira, eu acho assim, existe uma tarefa muito árdua agora, que é uma tarefa de renovação, que o Mano Menezes, há um tempo atrás, estava fazendo, quando tiraram ele da seleção, e ele vinha chegando num ponto de trabalho de um nível muito bom, onde ele fez uma renovação, e a renovação que ele fez foi seleções que nós vimos em campo depois. Então é um trabalho difícil de ser feito, e acho também que nós aqui no Brasil, falar a palavra subestimar, eu acho que é um pouquinho pesado, mas eu acho que a gente exagera um pouco com as críticas que nós fazemos a um dos melhores jogadores do mundo. A gente fala do cabelo do Neymar, do sapato do Neymar, do jeito que o Neymar caminha. O que me interessa é o que o Neymar faz em campo. Para mim, eu, treinador e amante do futebol, interessa o que ele faz em campo. Acho que nós temos um cara de altíssimo nível. O que nós talvez não tenhamos são jogadores que possam dialogar com ele durante 90 minutos em uma partida de alto nível da seleção. Talvez ele não tenha companheiros que estejam conseguindo acompanhar o nível dele. Eu assisti o jogo ontem e ouvi algumas críticas ao individualismo do Neymar. Mas no final o individualismo dele resolveu o problema, né? Eu não sou um grande defensor, viu, do individualismo. O que eu acho é que a gente precisa valorizar um pouquinho esse cara e dar suporte para que outros consigam chegar nesse nível também. Pois é, o julgamento, muitas vezes, ele é injusto, né? Porque se o jogador é aquele cauteloso que dá um tapa para um lado, dá um tapa para o outro, faz o jogo girar, ele é um pipoqueiro sem objetivo. Mas se ele é um cara que pega a bola, vai para cima, toma uma falta, não cai, tenta até o final, até chegar a cara do gol, tenta uma janelinha, tenta um balãozinho, aí ele é individualista, daí ele é fominha. Então, o torcedor brasileiro, né, e a própria imprensa, ela tem esse julgamento. Então,
é uma coisa que é difícil, né, de buscar um denominador comum, né? Eu acho até, o Rodrigo ia falar, vou interromper, eu acho que nós somos exigentes demais em alguns momentos. Eu acho que nós tivemos, esses jogadores que tu citaste antes, os caras são fenomenais, são fora de série, todos eles. Mas eles são de uma época em que o individual resolvia muito, o coletivo não era tão valorizado. Hoje a gente precisa de um trabalho de alto nível do coletivo para que essas individualidades possam ter alto rendimento, né? Eu ouço muito falar em modernizar o futebol brasileiro, e ao mesmo tempo que falam em modernizar o futebol brasileiro, citam exemplos da seleção de 1970. É incompatível, são modelos de jogo, de futebol incompatíveis, né? Eu acho que a gente está num bom caminho no Brasil, de modernização, e é o que o Rodrigo falou antes, nunca no Brasil se buscou tanto conhecimento, atualização, intercâmbio. Acho que a gente tem um futuro bem promissor, viu? Em breve, está muito próximo. Rodrigo, tu acha que a grande dificuldade da seleção brasileira é não ter, por exemplo, 2 Neymar? Porque a gente tem o Neymar e não tem ninguém no nível dele, né? Que eu acho que é mais ou menos essa reflexão de que o Jairo estava se referindo. A gente não tem alguém que consiga falar a mesma língua que o Neymar 90 minutos da partida, né? Barbosa, antes de responder essa pergunta, acho importantíssimo assim, ó, primeiro, essa questão da pressão, né, da seleção brasileira. O maior erro nosso é achar que existem 200 milhões de treinadores no Brasil. Isso é uma frase, todo mundo é treinador no Brasil. Não, cara, não. As pessoas acham que são, não conhecem futebol de verdade. É a primeira coisa. Segundo, estamos em excelentes mãos, é uma comissão muito qualificada. Eu sei que o Jair, assim como eu, tenho um contato bom com eles, por ser gaúcho, enfim, colegas. Me dou muito bem com o Matheus Bach, o filho do Tite, com o Clebinho. Então, é muito qualificado. Vejo que, principalmente agora, o Tite fez uma coisa extraordinária, chamar os jogadores e dizer assim, ó, qual é a função que tu faz no teu clube que tu gosta de fazer. Porque não dá tempo de treinar na seleção. Então ele está encaixando os caras como eles já estão acostumados a jogar o ano inteiro, né? E respondendo a tua pergunta, todo mundo queria ter 2 Neymar, né? Todo mundo, isso seria extraordinário. Mas, se nós conseguirmos fazer o que a gente está fazendo, como já disse, o coletivo, fazer com que as individualidades apareçam, né, e vai aparecer o natural, e eu vejo já uma postura melhor dele de apanhar e levantar a cabeça de novo, de ser menos irônico, de ser mais objetivo. Algumas vezes ele segura a bola realmente, mas como falou, falta um pouquinho de parceria, mas aos poucos também vai criando essa confiança com o grupo, né, e nele mesmo. Então eu acho que a gente está com um excelente caminho. Não existe mais bobo no futebol, a gente sabe disso, a gente que trabalhou fora sabe que outros lugares também tem trabalho bom. Então não adianta de querer aquele futebol de antigamente, onde o individual, onde o jogo era lento, onde o individual, o Garrincha fez aquele drible de 7 vezes pro mesmo lado, todo mundo foi junto. Isso não existe hoje. Na primeira pedaladinha pro lado, o cara já dá um carrinho nele. Então não adianta de querer o futebol de antigamente, mudou, mas estamos no caminho certo. Acredito que vamos voltar, a hegemonia total não existe mais, esquece, não dá para saber hoje se é Brasil, se é Espanha, se é Inglaterra, se vai ser Portugal, isso não esquece, mas nós vamos estar sempre entre os principais, com certeza voltamos a estar. Para fechar de seleção brasileira e para fechar esse nosso primeiro bloco do Encontro do Esporte deste sábado, Jairo, o Everton Cebolinha, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Eu sempre vi ele render muito bem pela esquerda, né? Pois é, esse é o questionamento, porque o Tite está colocando ele na direita para tentar colocar o raciocínio de jogo dos dois, de Neymar pela esquerda e o Everton pela direita, né? Eu acho que o Tite gosta tanto do futebol dele, eu também gosto, acho o Everton um jogadorzaço, acho que o Tite gosta tanto do futebol dele que está tentando encaixar ele em alguma posição do time, né? Não é questão de querer usá-lo fora de posição, é de querer usá-lo de qualquer jeito. Ele precisa aproveitar o potencial do Everton. E ele vai tirar o Neymar para botar o Everton? Acho que não, né? Não vai tirar, não. Eu acho, e concordo, viu? Não estou bem longe de ser treinador, o raciocínio é de vocês, mas o raciocínio do Tite é perfeito, os melhores têm que jogar, ele está tentando arrumar uma maneira
de fazer o Everton render pelo lado direito. E eu vejo uma crítica grande disso em relação à mídia nacional, não entendendo o porquê do Everton pelo lado direito se o rendimento dele é no esquerdo. Mas o raciocínio é rápido, né? Vai tirar o Neymar? Não vai tirar o Neymar. Até nesta última partida, no meio da semana, ele tentou, com o Richarlison, mudar um pouco o estilo de jogo, mas daí para o segundo tempo já colocou o Neymar, e o Brasil foi totalmente diferente depois da entrada do Cebolinha, né? E tem um detalhe também, jogam 11, né? A gente tem que ter isso muito claro, jogam 11. E quem tem que entrar na seleção, todo mundo sabe, né? Difícil, hein, Rodrigo? Difícil é saber quem vai tirar da seleção para esse cara entrar. Essa é a questão. E aí, Rodrigo? Quem vai sair? Eu concordo 200% com vocês, porque a gente está vendo meio copo vazio, né? O Everton não está no lado dele. Sim, mas vai tirar o Neymar é quase impossível. O que dá para ele fazer daqui a um pouco, em alguns momentos, ele deixar livre para os dois trocar de posição. Já deve ter até essa orientação, entendeu? Porque até uma hora dessa o Neymar se machuca e algo vai cair o Cebolinha natural ali. Mas eu concordo 200%, como eu disse. Tem que ter os dois na equipe, vamos colocar na direita o Everton, vamos segurar ele lá. É o que tem de melhor hoje, vamos achar posição para esse cara, vamos achar lugar no time para esse cara. Se tiver um terceiro cara, baita problema bom, quem vão tirar para botar? Mas eu acho que hoje o que ele pode fazer de melhor ele está fazendo. Eu liberaria um pouquinho mais para fazer essas trocas, mas aí, cara, a gente não está lá dentro para saber como é que é essa gestão de grupo, como é que o Neymar reage a essa troca para o lado direito. Falar de fora é muito fácil, lá dentro do vestiário, o Jário sabe muito melhor do que eu, isso é bem complexo. Como é que o cara reage a isso? Né? É muito mais fácil botar um Cebolinha fora de posição do que o Neymar. Meus amigos, um rápido intervalo comercial e eu já volto com o nosso Encontro do Esporte deste sábado, nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia. É rápido, já volto. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. A criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, a principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, né, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas, e agora a gente nota que ele consegue se focar mais, e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
De volta com o nosso Encontro do Esporte deste sábado, nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no canal 20 ou 520, canal BATV. Te convidando para passar lá no nosso YouTube. Ativa as notificações, te inscreve, clica no sininho, Encontro do Esporte, youtube.com/Encontro do Esporte. Nosso segundo e último bloco do programa deste sábado. Rodrigo, nos fala um pouquinho da Next, como é que funciona esse trabalho, como é que é a coordenação desse trabalho aí na Next. Bom, Barbosa, faz um ano que eu saí do alto rendimento, né, e acabei assumindo a coordenação de futebol da Next Academy no Rio Grande do Sul. E estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Até brinco que é difícil de voltar ao alto rendimento, porque aqui o meu mês tem 30 dias, toda a estrutura física e pessoal. Nós somos hoje a maior empresa da América Latina em preparo e encaminhamento de atletas bolsistas para os Estados Unidos. Então nós somos um pré-vestibular. A gente dá o inglês, em parceria com uma grande empresa, o treinamento em futebol, o inglês, o mindset, que é a parte mental, enfim, e nós temos um banco de dados de 3.000 escolas e faculdades americanas. Então o menino monta o seu DVD conosco, todos os nossos jogos são filmados, prepara-se no inglês e começa a negociar com o próprio treinador americano para ganhar a bolsa universitária. Então, através do futebol, ele vai jogar na universidade ou na escola americana e ganhar essa bolsa, de 10% a 100%, depende dele, da dedicação dele. Já saiu alguns nomes aí desse intercâmbio aí? Cara, nesse um ano de Next, 40 meninos embarcaram. E eu tive a felicidade, cara, o Jairo é um cara que ele sempre brinca, ele tá brincando aqui que ele fala bastante histórias, né, e a gente aprende muito no futebol, é legal a história. Agora, semana passada, eu recebi um áudio de madrugada, por causa do fuso horário, de um menino que embarcou com 70% de bolsa. E ele me disse, quando ele estava aqui, uma vez ele me pediu uma coisa, disse, não vou citar o nome dele, enfim, Joãozinho, futebol aprende uma coisa, primeiro se mostra, depois se pede. E ele gravou aquilo, eu não sabia. E agora ele chegou e disse, professor, eu queria te contar uma coisa, estou um ano aqui, não ia aguentar mais os 30% que eu tenho que pagar, mesmo ganhando 70%, estava difícil de pagar os 30%, e eu estou um ano aqui, cheguei no treinador e disse, olha, um treinador meu no Brasil falou, primeiro mostra, depois pede. Eu mostrei esse um ano e queria pedir bolsa maior, estou com 100% de bolsa, vou continuar estudando nos Estados Unidos. Então, cara, é uma alegria imensa, a gente começa a valorizar outras coisas, que não é só usar o esporte como meio de educação, e estou muito feliz aqui, Barbosa. Poxa, que espetáculo, né, e eu acho que é não sei se está para dizer, mas o lado social, né, que vale muito mais do que esse retorno financeiro desses 30 dias, dessa dificuldade, tudo que a gente vem falando aí em relação ao Campeonato Gaúcho. Meus amigos, quero desfrutar desse conhecimento, né? Eu tenho que tirar todo o suco da laranja que tem de conteúdo e dicas, né, com esses nossos dois convidados deste sábado. Quero começar pelo Jairo, sabendo o seguinte: a relação do estrangeiro no futebol brasileiro, o que vocês acham sobre o estrangeiro, o treinador, especificamente, nesse comando? Recentemente tivemos aí o Jesus, técnico do Flamengo, que em um ano ganhou praticamente tudo que disputou, e agora a gente tem um ciclo se iniciando aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, com o Kudê. O que dá para falar desse início de trabalho do Kudê? Está agradando? O que vocês acham? Eu sou meio suspeito para falar, porque nos últimos anos eu tenho sido o estrangeiro, né, por trabalhar fora. E eu acho que a gente deve... primeiro, eu acho que é extremamente válido esse intercâmbio, essa troca de escolas de futebol, né, de ideias. Acho que é muito bom trazer treinadores de mesmo nível ou superiores ao que estão no local. Acho que não trazer qualquer um não é legal, e eu não estou insinuando que esses treinadores que tu citaste são qualquer um, bem pelo contrário, né, fizeram trabalhos de alto nível, muito bons. Acho que a gente deve, no mínimo, respeito a esse pessoal que vem e que quer apresentar o seu trabalho. Eles não estão tirando o lugar de ninguém, eles estão buscando o seu espaço. Quando tu busca honestamente o seu espaço, tu não prejudica ninguém. Mas voltando ao início da minha resposta, a gente tem que controlar muito bem, e eu vou
é o nível dos treinadores que nós trazemos, e agora eu vou fazer uma crítica, e aí uma crítica à nossa Confederação Brasileira de Futebol. Eu acho que a CBF não pode admitir que qualquer treinador estrangeiro venha exercer a profissão no Brasil, enquanto os treinadores brasileiros, mesmo licenciados, sejam impedidos de desenvolver ou de praticar a sua profissão em outros continentes. Né? Eu trabalhei muito tempo na Europa, na Ásia, Oriente Médio, e para entrar na Europa é dificílimo. Existe um protecionismo de mercado, eles subestimam os nossos cursos da CBF, que são melhores do que os deles. E eu conheço o conteúdo do nosso curso por ter sido aluno e conheço deles também. Então, eu acho que isso tem que ser ponderado. Eu acho que as portas devem estar abertas, mas para os dois lados, não para um lado só. Pois é, o Jairo, se eu não me engano, fez um treinamento no Real Madrid, é isso? Isso, em 2005 eu estive no Real Madrid, fiquei um tempo, nas categorias de base do Real, né, sub-17, sub-20, fiquei bastante tempo, inclusive, estudando e aprendendo um pouquinho com eles, e cheguei à conclusão que a gente tem o que ensinar para eles também. Né? A gente não pode achar que tudo lá é lindo, maravilhoso, que só tem flores, não é assim, não é assim. Nós temos muita coisa boa aqui, e volto à resposta anterior, falta esse intercâmbio mútuo, né? Essa via de mão dupla. Nós também temos que ir para lá, temos que ter essa licença. A licença não, a nossa licença deve ser aceita, porque a licença nós já temos aqui. Ela deve ser aceita lá para que a deles seja aceita aqui. Isso é uma crítica bem pesada que tem que ser feita à CBF e à Conmebol. Agora parece que já está em período final de licenciamento lá, mas tem que se repensar. Então esse registro da CBF não serve fora do Brasil, é isso? Hoje não existe mais registro da CBF, hoje existe o registro da Conmebol. Existe uma determinação na FIFA que toda licença homologada pela Confederação Continental deve ser aceita pelas outras. Eles lá não estão aceitando a nossa. Estou falando de Europa. Rodrigão, tudo que vem de fora não pode ser melhor, né? Olha só, Barbosa, nós que trabalhamos fora aí, como eu e o Jairo, a gente acaba sendo o intruso lá, né? E nós queremos ser bem recebidos. Mas eu acho que a gente chegou lá por competência. O Jairo, o trabalho dele é muito reconhecido fora. Eu, em 2014, fui campeão regional com um time de 3ª divisão nacional. É como se o Ipiranga de Erechim fosse campeão na época. O Brasil, o São José campeão gaúcho. Mas eu vejo muito parecido com o Jairo, assim. Não é porque é de fora que é melhor. Se for para trazer, que tragam pessoas que agreguem conhecimento para nós, treinadores brasileiros, para o nosso futebol. E outra, quanto ao espaço, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se eles estão ocupando, é porque a gente está deixando brecha. Nós estamos dando brecha. E essa questão de ser validada a nossa licença CBF Conmebol lá, eu acho um absurdo nós aceitarmos a UEFA aqui e não ser aceito lá. Não aceitam aí? Nós também, por enquanto, não vamos aceitar aqui. Quando vocês liberarem aí a nossa licença Conmebol, nós vamos aceitar aqui. Porém, eu vejo outra coisa, Jairo. Vão liberar, mas será que vão nos chamar? Né? Porque daí tá liberado. É opção gosto meu não contratar vocês. E eu acho que vai ter essa espécie de retaliação pelo que eu vejo. Né? A Europa ainda está muito fechada a nós. Né? Então, nós aceitamos a licença, mas não vamos contratar vocês. Ponto. Mas acho, assim, por exemplo, o futebol como o do Cudê, futebol de conceitos, que isso ainda faltava no nosso futebol. São poucos treinadores no Brasil agora, está melhorando muito de futebol realmente com conceito, Barbosa. De saber o que está fazendo em cada fase do jogo. Cara, eu falo isso abertamente e repito, não é geração, nada disso. O Jair tem um pouco mais de idade que eu, cara, e é um cara que eu admiro por isso, cara. Olha só, em 2005, nem se falava em estudar fora, estava lá fazendo intercâmbio no Real Madrid. Então não tem nada a ver com idade, cara. Não é o Filipão tem 70 anos, não é isso, estou dizendo de atualizar-se, né, de jogar hoje futebol com conceitos. E eu vejo esses caras que estão vindo trazendo conceitos, que nós, treinadores que estamos estudando, também temos. Então, tem espaço para o melhor, que venha o melhor e que nós, os nossos melhores, também entrem nesse mercado novamente. É isso que eu penso.
E que nessa, até para complementar, Rodrigo, eu concordo 100% com o que tu falou, 100%. A única coisa que eu quero acrescentar é que eles têm que, para mostrarem ou provarem o seu nível, eles têm que competir no nível que nós competimos, né? Quando se treina no Brasil, com exceção da pré-temporada, vai treinar quando? Esses dias eu estava vendo na televisão, teve um time brasileiro que jogou 5 partidas em 10 dias. 5 partidas em 10 dias. E a torcida exigindo mudança tática. Mas ele vai treinar quando essa mudança? Né? E do mesmo jeito que nós vimos treinadores chegando aqui fazendo bons resultados, nós vimos treinadores estrangeiros chegando aqui e indo embora rapidamente. Né? A gente citou casos de sucesso, que foi o Jesus, e está sendo o Kudê no Inter, mas a gente pode citar aqui 5, 6 ou 7 casos que não deram certo. Os treinadores não conseguiram se adaptar. Pois é, sobre esse tempo de treinamento e esse conceito, vamos ver se vocês concordam com o meu raciocínio. O Internacional, por exemplo, o Kudê, a ideia da contratação dele era realmente essa daí, mudar o conceito de jogo e o estilo de futebol que o Inter tinha para um outro estilo. Mas o jogador precisa entender esse conceito que o treinador quer. Não é simplesmente chegar no vestiário e dizer eu quero isso, quero aquilo. Isso requer um certo tempo. E eu não me recordo agora, mas eu escutei alguns jogadores do Internacional em entrevista dizendo realmente isso, que o trabalho do Kudê é coisa de 2 anos para ele conseguir colocar esse estilo de jogo dele, esse conceito dele, desde as categorias de base, para o Internacional voltar a ter os jogadores das categorias de base sendo aproveitados no profissional, que é uma coisa que o torcedor exige e muito. Mas eu te pergunto, um mau resultado no Campeonato Brasileiro, uma eliminação na Libertadores da América, da onde que o Kudê vai ter 2 anos para trabalhar? É a cultura do futebol brasileiro, que não dá tempo para essa mudança. É difícil, né? E tu quer ver uma coisa que eu me pergunto, e eu acho que o Jair vai concordar comigo. Será que as contratações que o Jesus teve no Flamengo, um brasileiro treinador teria? Ele trouxe 2, 3 peças top. Será que o treinador brasileiro teria essas contratações? E essa questão que está falando, Barbosa, a gente chama no futebol de transformar comportamento em hábito. Eu tenho que automatizar o comportamento. Comportamento é minhas ações no jogo, de tanto eu fazer, repetir, eu automatizo. É que igual dirigir. Estou dirigindo, eu penso em manobrar, tocar marcha, depois tu automatiza, tu vai para casa sem nem lembrar como é que tu faz isso. Requer tempo. Automatizar conceitos requer tempo. Mas daí entra lá no que o Jairo falou. Quem manda entende isso? O nosso modelo hoje de trabalho entende isso? É complicado, cara. E aí entra a entrevista coletiva que todos dizem que é sempre a mesma, que é sempre as mesmas respostas e o mesmo estilo, do Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, aonde ele diz, não, mas se eu tivesse o investimento do Flamengo, eu não teria acontecido isso, não teria acontecido aquilo. E é exatamente isso que tu falou, Rodrigo. Será que o treinador brasileiro teria todas essas peças e contratações que o Flamengo teve na época do Jesus? Não, basta a gente falar que o treinador anterior, que é um treinador anterior ao Jesus, que é um treinador campeoníssimo, brasileiro, campeoníssimo, com um currículo inquestionável, pediu contratações e não recebeu. E quando ele saiu e as coisas começaram a dar certo, ele deu entrevista se referindo a isso. Só que a defesa inteira foi nova. Ele saiu e o clube contratou uma defesa inteira, todo o sistema defensivo. Se nós formos pegar as peças, jogadores do Flamengo, são jogadores europeus. São jogadores europeus e que jogaram em alto nível, brasileiros que jogaram muito tempo na Europa em alto nível, disputando finais de campeonato. A grande maioria. Então é complicado a gente comparar dessa maneira. A gente pega o Sampaoli, que fez um trabalho muito legal no Santos ano passado, muito legal, e esse ano pegou um clube com investimento fenomenal, para padrão Brasil é fenomenal, o que o Atlético Mineiro está investindo. Será que se os times daqui tivessem esse padrão de investimento,
não poderiam ter o mesmo rendimento que esses outros estão tendo? Eu acho que são questionamentos que a gente tem que chegar, até para não sair endeusando todo mundo. Não, e até sobre isso, torcedor do Grêmio, principalmente, se criou muita expectativa de que o Grêmio estaria contratando Cavani, aí surgiu vários outros nomes, porque financeiramente, pelo que se fala, o Grêmio está estabilizado, vendeu o Everton, né? Dispensou alguns jogadores que tinham um salário alto, né, vamos dizer assim. Eu pensei em falar nos 700 mil por mês, mas daí eu lembrei do primeiro bloco que o Jairo disse que isso daí é tudo ilusão, e eu resolvi não falar. Mas jogadores de alto salário, mudou o padrão mensal de custo do Grêmio, né, e ganhou uma grana. Então se criou uma expectativa de um grande investimento, e esse investimento o Atlético Mineiro está fazendo. Não, está fazendo, e tem um detalhe que é importante também, nós não sabemos se o que foi divulgado pela imprensa é verdadeiro ou não, mas o que as notícias dizem é que o Cavani recebe 7,5 milhões de reais por mês. Qual time brasileiro tem condições de fazer esse tipo de investimento? Não, ninguém. Isso é absurdo. E nós falávamos antes também, fora do ar, e isso é importante, a gente tem que deixar muito claro, que esses valores altíssimos que a gente fala, isso não é o padrão do futebol brasileiro. O padrão do futebol brasileiro é um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Essa é a nossa realidade. E não vão receber. Muitos clubes não vão pagar. Em muitos clubes o mês vai ter 60 dias, 90 dias... E tu sabe que em algumas resenhas e bate-papo e participações aí com colegas da imprensa, eu toquei muito nesse assunto, e vocês que têm o vestiário na mão, têm experiência, podem nos trazer também esse depoimento em relação ao Cavani, que não tem como chegar num grupo, por exemplo, do Grêmio, ele vai ter um salário diferenciado. Isso aí pode também, como a gente fala na linguagem, dividir o grupo, né? Olha, são dois lados, né? Se ele chegar e fazer jus ao valor que ele ganha, ele vai agregar a premiação para o grupo, o título, o nome, tu quer ser lembrado como vencedor. Se ele não render, né, tem dois outros lados também, que só quem está no vestiário sabe. Ele pode ser um parceiraço do grupo e acabar sendo, né, agraciado e abraçado pelo grupo, mas pode também a tendência ser, pô, esse cara veio com uma grana aqui e não está nos ajudando em nada. Então, cara, só estando lá dentro, vivenciando isso. Eu acho mais complexo uma gestão em grupo pequeno, onde realmente falta dinheiro para muitas coisas, porque ali ninguém vai reclamar que está faltando. O outro está ganhando bastante, mas eu também ganho. Não é igual a ele, mas eu ganho bem. Agora, num salário onde tem um cara de R$800 e vem um ganhando 5 mil, opa, eu mal como com esse dinheiro e tem um cara ganhando 5 mil, tem que ser muito diferente. A gestão é mais complexa ainda, Barbosa. Pois é, Jário, o que tu pensa sobre isso? É difícil. Essa gestão, essa é a parte mais complexa do futebol. Dar treino, entrar no campo e dar o treino, isso é muito fácil. Essa é a parte mais simples, menos complicada. Agora, gerir essas pessoas, e a gente está falando dos atletas, né, Rodrigo? Mas tu tem o massagista, tu tem o roupeiro, e esses caras sobrevivem daquele dinheiro também. Não é tão simples assim. Na última parte do nosso encontro do esporte deste sábado, quero entrar no seguinte assunto com os amigos, sem ficar em cima do muro, pelo amor de Deus. Saindo do técnico Tite, quem é o mais bem preparado e a indicação de vocês para uma seleção brasileira? Pô, eu indico o Rodrigo. Então, eu indico o Jário, já era. Ô, Jário, se tu pegar a treinador, eu vou te ter auxiliar, tá? Pô, na verdade, a ideia era um de vocês dois assumir, eu ia me candidatar para essa verba do auxiliar aí, mas vocês estão muito fechados. Montamos uma comissão aqui, não dá nada, cara. Não, vocês dois estão muito fechados. Não, mas falando sério, assim, se fala muito no Renato Portaluppi, eu não sei se o Renato tem um estilo de seleção brasileira, esse é o meu único pé atrás, assim. O que vocês acham? Quem seria a bola da vez? Cara, eu acho, eu sou suspeito, eu tenho um monte de treinador brasileiro que eu gosto. Tem um monte.
com estilos diferentes. Eu acho que depende muito, antes de definir um nome, isso quem tem que fazer é o presidente da CBF e o departamento fixo de futebol, que tipo de futebol eles querem para o Brasil, para a seleção brasileira. Antes de definir um nome, eles têm que definir isso aí. Nós queremos jogar os próximos 8 anos, não 4, os próximos 8 anos desse jeito. E a partir daí, que vá ao mercado e procure o melhor nome para isso. Né? Senão não adianta. Vai querer jogar um futebol ofensivo e vai botar um treinador que prioriza a defesa. Não vai acontecer. Perfeito, Jair. E outra coisa, né, Jair? A gente pensa só no nome. Pô, vou botar um cara, não vou citar nomes, que ele tem um vestiário muito bom. Ele tem uma gestão de vestiários excelente. Mas tem uma comissão por trás que faz o trabalho de campo muito bom. Não, esse cara não tem a gestão tão boa, mas o trabalho dele é muito bom, mas a comissão faz a gestão. Então não é só o cara lá, a gente esquece que tem toda uma comissão por trás que faz um baita trabalho. Né? Então eu vejo o Renato hoje... No Grêmio se fala muito nisso, né, Rodrigo? Exatamente. Todo mundo que conhece lá dentro, que venceu lá dentro, expõe que ele é um grande gestor, e não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, cara, gestão, e Jairo vai concordar comigo, tenho certeza, gestão é muito importante, não adianta saber tudo de conhecimento tático, técnico, e ser péssimo de gestão, os guerreiros não vão correr pela gente, cara, que a gente fala, eles não vão correr, então ele tem a gestão muito forte, óbvio que ele tem outros méritos, mas tem uma comissão que vai vir junto para dar o apoio do trabalho mesmo, a consistência do trabalho dentro do campo, e ele gerir vestiário, pode ser uma opção, mas aí tem que ver exatamente o que eu já disse, o que o Brasil, o que a CBF quer para os próximos anos. A magia que o Renato tem dentro do vestiário, ela é muito forte, né? O lado motivacional que ele trabalha nos jogadores, e a prova disso é Clássico Grenal, né? O Inter é favorito sempre e chega no Grenal, ou pelo menos nos últimos, né? O Renato consegue colocar um time competitivo, um time que joga bola, um time que na partida anterior o torcedor queria dispensar metade do plantel e na semana seguinte, pós-Grenal, viraram ídolos, tem que ser convocado para a seleção brasileira. Esse poder de vestiário do Renato Portaluppi é muito forte, né, Jair? E é muito claro, no futebol fica muito claro, é muito visível essa bipolaridade que tu falaste agora. Do torcedor. É muito visível, muito significativa, afeta muito no andamento do trabalho. A gente pega até 1, 2, 3 Grenais atrás, que o Internacional era o time primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, primeiro lugar no grupo da Libertadores, era um timaço porque vai atropelar. Não atropelou. No dia seguinte já tinha gente questionando o trabalho do treinador, já achava que tinha que trocar o zagueiro, já achava que o volante tinha que ser mandado embora, que precisava contratar, e do outro lado, o oposto. Era um time que precisava de novas peças, não sei o que, e já encaixou o time. Agora ganhou o Grenal, encaixou o time e vai em frente. Aí jogaram mais uma partida. Cada time jogou mais uma partida. Aí a opinião já mudou de novo. Né? Então, a gente tem que saber, isso a gente repete muito dentro do vestiário, a gente sempre precisa saber por que ganha e por que perde. O que nos levou a vencer e o que nos levou a perder. E saber que quando a gente ganha não está tudo certo e quando perde não está tudo errado. Tem que ter muito equilíbrio para fazer essa ponderação, senão a gente acaba deixando com que essa bipolaridade tome conta e a gente comece a criar rótulos no futebol. Né? Eu conheço alguns treinadores extremamente competentes que sempre priorizam vitória. Né? Tem treinador que prioriza, joga sempre para ganhar, e tem alguns outros que jogam primeiro para não perder e um segundo passo seria a tentativa da vitória. Né? Usando esse tipo de rótulo é muito complicado mesmo. Jairo, tá com vontade de arrumar a mala? Tá chegando a hora? Eu tô com vontade de trabalhar, Barbosa. Tô com vontade de trabalhar. Eu tô em casa desde o início da pandemia. O meu mercado acaba sendo no exterior, né? Eu gostaria muito de voltar para o Brasil. Muito de ter uma boa oportunidade de retornar ao mercado nacional. Não descarto isso aí. E durante a pandemia recebi sondagens, propostas, e acabei não conseguindo ir embora do Brasil. Né?
que a alfândega não me deixou embarcar. Eu não consegui sair do Brasil e entrar em outros países. Mas sendo bem objetivo, estou com uma vontade enorme de trabalhar, já não estou mais aguentando ficar parando. Imagino o jogador de futebol, o treinador, aquele que está acostumado a treinar, arrumar mala, viajar, voltar. Essa rotina que envolve o mundo da bola, principalmente o psicológico, neste momento, ele tem que estar muito bem, né? Tem que manter o controle, pé no chão. A gente tem que pensar também, nesse momento que está acontecendo tudo isso no Brasil e no mundo, né? A prioridade é a saúde, a prioridade é a segurança. No segundo momento tem que ser, no nosso caso, né, a parte profissional. Se conseguir aliar as duas, aí é o ideal. O Rodrigo está conseguindo fazer isso. Ficou um tempo parado também, né, Rodrigo? Mas agora a coisa começou a andar novamente. Rodrigão, obrigado pela gentileza de nos atender, obrigado pelo bate-papo, pela resenha. Tenho certeza que a nossa audiência ganhou um conteúdo, ganhou dicas legais e opiniões bacanas sobre o mundo da bola. Obrigado aí, sucesso nessa caminhada aí na Next e também no Sindicato dos Treinadores. Barbosa, obrigado pelo convite, foi uma honra, né, e uma honra em especial falar com esse mestre, o professor Jairo, sabe disso. Tu viu que eu vim até de uniforme com ele, quem sabe ele me emprega, né, Barbosa? Aí eu tô de uniforme igual a ele, ó. Mestre, obrigado pelo ensinamento sempre, sabe que é sempre uma honra estar contigo presente. Obrigado, Barbosa, de coração, foi uma honra imensa. Nós que agradecemos. Jairo, que no próximo contato tu me diga assim, ó, não sei se a internet vai estar boa para a gente gravar, que tu esteja bem longe aí, atingindo esse trabalho e dando ensinamento. Bom, Barbosa, primeiro agradecer a oportunidade, depois falar que nem tudo que o Rodrigo fala é verdade, viu? Ele enche demais a minha bola e eu acabo ficando vaidoso depois. E o Rodrigo sabe, a gente já conversa há muito tempo, tomara que um dia a gente tenha a oportunidade de trabalhar junto, Rodrigo. Vai ser um prazer, né? Seria um trabalho de um nível muito alto. E é um prazer poder não dividir ideias, né, mas multiplicar conhecimento. Isso aí faz parte da nossa formação. Muito obrigado. Jairo, muito obrigado, Rodrigão. Aquele abraço e até uma próxima oportunidade aí. Tenho certeza que a nossa audiência gostou. Um bate-papo muito legal sobre futebol, opinião e também o lado das dificuldades. Claro que normalmente o futebol a gente não vê. Obrigado, meus amigos. O Encontro do Esporte deste sábado, estou tirando meu time de campo, volto no próximo sábado, ao meio-dia, com o nosso Encontro do Esporte. São 30 anos no ar, ao meio-dia, aqui no canal BATV 20 ou 520 da NET. Aquele abraço.